Olá, meus irmãos. Nesse trabalho de hoje, com o título Devemos Aprender Mais para Sermos Cristãos, eu peço que, se você gostar da mensagem, compartilhe para outras pessoas e fortalecer mais a palavra do Senhor. E se inscreva no canal. Você não vai pagar nada por isso. É importante a sua inscrição no canal, porque assim que formos colocando novos vídeos, você vai receber um comunicado que tem novo vídeo no ar. E vamos à mensagem de hoje. Mesmo na igreja, você tem se perguntado o que é ser cristão. Procura saber quais as características de um cristão verdadeiro. Novo convertido ou não, todo filho de Deus precisa crescer no conhecimento do Senhor Jesus, e este estudo bíblico te ajudará ao menos um pouco. É urgente que aprendamos mais da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo hoje em dia, pois infelizmente muitos falsos crentes têm surgido, enquanto isso muitos outros não estão amadurecendo na vida cristã e por isso não dando frutos com perfeição no reino de Deus. Em 2 Pedro 3,18 diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus Pai. Hoje em dia, está realmente difícil saber quem é cristão verdadeiro. Quando você é um cristão verdadeiro, tem que fazer um diferencial, começando pelo seu jeito de ser. O que você é na igreja tem que ser também na sua vida social. O seu modo de vestir, de conversar com as pessoas, evitar participar de certos comentários, mas a palavra de Deus nos dá toda a orientação de que precisamos. Lembrando o que Jesus disse em 1 Coríntios 6,19: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É importante que as pessoas se vistam com trajes não chamativos, porque o seu corpo pertence ao Espírito Santo. Portanto, se você quer mesmo ser um cristão verdadeiro, precisa estudar a vida do Senhor Jesus e assim ser como Ele. Em 1 João 2,6, o que diz que está nele deve andar como Ele andou. O cristão verdadeiro é aquele que ama ao Senhor Jesus, guardando sua palavra e amando ao seu próximo. A receita de como ser um bom cristão é simples. Está no livro de João 8,31. Se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E dentre as características de um cristão verdadeiro, esta deve ser a principal. João 13,35. Nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos, caso tiverdes amor uns pelos outros. Que espécie de amor é esse pelo seu próximo? Esse amor significa ser cortês com as pessoas, não desejar mal a ninguém, considerar as pessoas como se todos fôssemos irmãos. Então são características fundamentais dos discípulos de Jesus. Onde está toda a base da vida cristã? Obediência a Cristo, amor a Ele e ao próximo. O verdadeiro cristão obedece à palavra de Deus com prazer. João 14,21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. O cristão que verdadeiramente ama a Deus tem prazer e alegria em obedecer sua palavra, a Bíblia Sagrada. Às vezes as pessoas pensam que obedecemos a palavra de Deus porque somos forçados a isso, porque a igreja nos obriga ou porque o pastor nos punirá se não seguirmos a Bíblia. Se fosse assim, seria difícil ser cristão, não é mesmo? Ficar seguindo ou obedecendo algo que eu não gosto. Por que eu estaria na igreja então? Mas na verdade, os verdadeiros cristãos não precisam ser cobrados a obedecer às Escrituras Sagradas, pois por amor ao Senhor Jesus, estes leem, estudam de boa vontade e com alegria obedecem. Em Salmos 119, 140, a tua palavra é muito pura, portanto teu servo a ama. Existem pessoas que estão na igreja, mas seus conhecidos mal sabem que é cristão. Mas as pessoas conseguem notar um cristão verdadeiro naturalmente, mesmo que às vezes não diga, mas as pessoas notam. Mateus 26,73 diz: um pouco depois aproximaram-se os que estavam ali de pé e disseram a Cefas: certamente tu também és um deles, pois mesmo tua maneira de falar te delata. Mas como se dá esse reconhecimento? Com a naturalidade da convivência com Cristo, aprendendo dele e vivendo como ele, fazendo as coisas que agradam a Deus e seguindo a santidade.
Tenha certeza de uma coisa: se sua família vai mal, tudo vai acabar mal uma hora ou outra, independente de ser cristão ou não. No nosso país, as crianças, adolescentes, educação, respeito e dignidade só vão mal hoje em dia porque as famílias, em boa parte delas, não se cuidam mais. Em 1 Timóteo 5,8 está escrito: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Os filhos das pessoas cristãs têm que serem obedientes e prestativos, e você deve educar desse jeito. Quem não cuida da sua família, saiba que até o momento tem sido pior do que o incrédulo. Muitas pessoas neste mundo não compreendem o verdadeiro objetivo da mensagem do Evangelho. Não veem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi em seu favor, pois ainda não reconheceram os seus pecados contra Deus. Você pode ver em Romanos 3, 23, 25, 10, 9 e 10 e 1 João 1 e 9. Enquanto que muitos cristãos sentem vergonha até mesmo de andar pelas ruas com a sua Bíblia em mãos, muitas pessoas estão desesperadas para terem uma Bíblia sequer, andarem em liberdade pelas ruas sem precisar esconder sua fé, mas não podem. Um fato inusitado aconteceu com Paulo e Barnabé na cidade de Listra em Atos 14, 8, 20. Por terem curado um paralítico de sua doença, os homens daquela cidade consideravam-nos deuses. Além disso, quiseram oferecer sacrifícios aos dois apóstolos, mas ambos despertaram o entendimento daqueles homens para que se voltassem ao único e verdadeiro Deus. Algo semelhante aconteceu com Cefas e João, quando alguns pensaram que eles dominavam o poder para realizarem milagres, mas eles advertiram a todos que se voltassem para Deus. Atos 3, 9 e 16. Conforme exemplos dados pelos apóstolos, uma atitude de cristão verdadeiro é saber reconhecer que toda glória é devida a Deus, todo poder vem dele e assim agir. Negar a si mesmo significa fazer o mesmo que Jesus fez. Renunciou ao próprio poder divino, o poder de escapar da morte, entregou-se à missão que o Pai o designou. Veja Filipenses 2, 5 e 8. Da mesma forma, nós precisamos entregar a direção de nossa vida a Deus e considerar que Ele tem o controle dela. Não somos mais nós que ditamos as regras, mas está prontos a viver por aquilo que Deus nos designar. Portanto, não pense em fazer a sua vontade. Deus fará o que é certo para você. Tomar a sua cruz significa identificar-se com Cristo, com sua missão, com seus sofrimentos e perseguição e rejeição que ele sofreu por causa do Evangelho. Está escrito em João 15, 18, 20, 2 Timóteo 2, 3, 4, capítulo 11 e versículo 12. Seguir a Cristo significa viver como Ele viveu, ir onde Ele iria e onde enviar, pregar a mensagem que Ele pregou e dar exemplo que Ele deu. Está em 1 João 2, 4 e 6. Vou dar um exemplo bíblico para descrever melhor os crentes que são cegos de misericórdia, cheios de fanatismo espiritual, que vivem fazendo discriminação de pessoas. O exemplo encontra-se em Mateus 9. Nesta passagem, Mateus ou Levi prepara um banquete para receber Jesus em sua casa e convida seus conhecidos para ir até lá também. O problema aqui é que Mateus era publicano e chama outros pecadores para participarem desse banquete com Jesus. Jesus, então, começa a ser acusado pelos líderes religiosos que observavam de estar se reunindo com pecadores e comendo com eles. O crente religioso acusa os pecadores, mas os verdadeiros cristãos querem salvá-los, não acusá-los. Veja o que Cristo disse ao ouvir as críticas daqueles religiosos. Em Mateus 9, 12 e 13, Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa isto: eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Se você está procurando atitudes cristãs positivas, saiba que misericórdia é uma que está no caráter do Criador. Muito ao contrário à cultura de nossa sociedade, santo não é aquela pessoa perfeita, o que ninguém consegue ser. Muito ao contrário à cultura de nossa sociedade, santo não é aquela pessoa perfeita, o que ninguém consegue ser.
As principais características de quem é santo são a obediência e a fidelidade a Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, chamava de santos a todos os irmãos em Cristo, 1 Coríntios 1 e 2, mesmo não sendo eles perfeitos, ainda 1 Coríntios 3, 1 e 3. Em Hebreus 12, 14, se alguém não deseja viver em santidade, não vejo que tenham qualquer direito de pensar que é cristão. Sem santidade ninguém verá a Deus. Avaliar a nós mesmos em busca de autocorreção é sempre um desafio, não é mesmo? O cristão de verdade gosta de participar de estudos bíblicos porque ele quer ouvir, ler e aprender da Bíblia Sagrada. Quando fazemos sempre o que agrada a Deus, Ele não nos deixa só. Teremos sempre a presença do nosso Criador conosco, nos abençoando. E eu te afirmo com toda certeza que só há uma forma de você descobrir quais são as coisas que agradam a Deus. Não é por muita oração que você vai descobrir isso. Não é subindo ao monte com certos irmãos em busca de revelações e profecias, nem adorando muito das vigílias da noite e cultos. Mas antes gostando de estudar a palavra de Deus e amando conhecê-lo. Mas não basta somente ler por ler. É necessário estudá-la com compromisso de praticá-la. Trazer Deus para dentro do seu coração está em João capítulo 14, 23. Isso significa que o cristão deve alimentar diariamente seu relacionamento com Deus. No Novo Testamento não é diferente. O apóstolo Paulo Simão continua orientando os cristãos a crescerem espiritualmente cada vez maior. Confira isto em 1 Pedro 2, 2 e 2 Pedro 3, 18. O cristão que não deseja continuamente o crescimento espiritual traz para si e para a igreja vários problemas. O apóstolo Paulo, por exemplo, descreveu alguns irmãos como crianças em Cristo, imaturos, pois ainda viviam em brigas e discórdias. Está em 1 Coríntios 3, 1 e 3. Você que é cristão deve gostar de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e não ficar criando barreiras para isso. O cristão que verdadeiramente nasceu de novo não é perfeito, ele também está sujeito a pecar às vezes e se disser que não, está mentindo. Mas quando peca, o cristão verdadeiro arrepende-se e volta para Deus. Salmos 51, 1, 4, 10 e 12. O cristão verdadeiro não segue o exemplo dos ímpios. Não fale os seus problemas a quem não pode ajudar a resolvê-los. O cristão verdadeiro deve fortalecer-se no Senhor, sabendo que dele vem o nosso socorro e fortaleza. Ele é quem cura nossas feridas e nos dá consolo. Leia Salmos 103, Romanos 8, 13 e 2 Timóteo 2, 1. O cristão verdadeiro e sincero vê a necessidade de se compartilhar, ensinar e pregar a palavra de Deus e imobiliza-se de alguma forma para fazer isso. Espero que todo este conteúdo tenha abençoado grandemente a sua vida para Deus. Não se esqueça que você pode aprender estas características com mais detalhes lendo a Bíblia e buscando conhecimento. Agora, eu quero fazer uma pausa e orar por você que está vendo esse vídeo. Eu quero pedir a Deus. Deus e Jeová, meu Pai, eu te peço, Senhor, que abençoe estas pessoas que estão vendo esse trabalho, que deem a elas sabedoria para que elas possam continuar trilhando nos teus caminhos. E as pessoas que ainda não estão nos teus caminhos, Pai, abençoa, ajuda para que elas possam aceitar a viver contigo, Senhor. Quero pedir, Pai, bênçãos para esse trabalho e pedir que o Senhor também continue me abençoando, me dando saúde e voz para que eu possa continuar levando a tua mensagem para pessoas e mais pessoas. Peço também, Pai, engrandecimento para minha família, onde é que todas estejam, para minha família presente. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor,